Podemos sentar-nos. Queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde. É uma grande alegria ter-vos cá neste primeiro sábado. Estes sábados em que nos reunimos no Santuário de Fátima para consagrar o nosso tempo a Deus. Vou insistindo nisto de vez em quando estou convosco. O primeiro sábado é para isto, para nos recordarmos que o nosso tempo é de Deus e que a Ele voltamos a dar. Saúdo de modo muito particular aqueles que estão connosco pela primeira vez. Não sei se são muitos, mas sintam-se bem-vindos. Nunca se ouve quando eu começo a falar. Ouve-se melhor? Está a fazer aqui alguma magia. Está melhor? Perguntava se havia gente que vinha cá pela primeira vez. E há. Bem-vindos. É uma alegria muito grande ter-vos cá connosco, para podermos celebrar juntos. Eu imagino sempre que estas eram as palavras que dizia a Senhora do Rosário aos 3 pastorinhos a cada encontro. Que bom que vocês vieram. E talvez seja isto que nos falta de vez em quando dizermos enquanto igreja, uns aos outros. Que bom que vieste. Que bom que vamos celebrar juntos. Saúde de modo ainda particular aqueles que estão connosco e que estão em situação de maior fragilidade. Pois também convosco nós rezamos e temos-vos presentes no coração. Daqui a nada estaremos também encontrados com o Senhor Eucaristia e também a Ele devemos entregar as vossas intenções. Nós estamos no mês de julho e foi neste mês, em 1917, que Nossa Senhora revelou aos 3 pastorinhos aquilo que ficou depois conhecido como o segredo de Fátima. De facto, para os 3 pastorinhos, este foi um segredo. Um segredo que eles guardaram na sua intimidade e que os ajudou muito a compreender a sua própria vocação e a vocação da Igreja. Mesmo se eles nunca o disseram desta forma. Mas ajudou-os a perceber para que é a Igreja. E porque neste ano o santuário está, enfim, em tom de ação de graças, o lema do santuário neste ano é dar graças por peregrinar em Igreja. Nós somos todos peregrinos. Não é preciso fazer-se o caminho a pé a Fátima para se tornar peregrino. E se calhar muitos de nós também já o fizemos. Mas somos todos peregrinos. E somos peregrinos antes de mais porque somos Igreja. E damos graças porque estamos aqui em Igreja. E então aquilo que vamos refletir hoje é precisamente de que forma é que Fátima nos fala da Igreja. Ou se quisermos dizer de outra forma, que Igreja é esta a que nos chama Fátima? E talvez começasse já por dizer isto. Fátima não nos pede nada que não esteja já no Evangelho. Fátima não traz coisa nova. Fátima traz a boa nova. Fátima não nos traz coisas novas. Fátima recorda-nos a boa nova que nos é dita no Evangelho. Mas diz-nos essa boa nova para um tempo muito específico. E, portanto, sublinha do Evangelho aquilo que nós, Igreja, havemos de viver hoje, neste tempo que é o nosso. E que não é menos abençoado do que outros tempos. Tem as suas exigências próprias, como tem todos os tempos. E é neste tempo que nós, Igreja, somos chamados a viver o Evangelho. E então, que Igreja é essa a que nos chama Fátima? Queria só partilhar convosco algumas ideias que vou rezando, na esperança de que também vos ajude a vocês a rezar. Em Fátima, esta primeira ideia. Em Fátima, Deus chama-nos a viver na fidelidade ao que somos. Depois vou fazer um exame no final, a ver se ainda se lembram das ideias que eu partilhei. Em Fátima, Deus chama-nos a viver na fidelidade ao que somos. Talvez o primeiro pedido de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos é
um pedido muito simples e que eu creio que muitas vezes nos esquecemos, mas também muito importante e que nos faz falta talvez pensar nele. E é este. As 3 crianças estavam sem saber bem quem era aquela senhora que se passeava em cima da azinheira. E perguntam-lhe: quem és? E o que é que tu queres de mim? A Lúcia diz-lhes mais ou menos isto: quem é vosso Messê? E a resposta da senhora não é: eu sou a senhora do Rosário e quero isto e aquilo. A resposta da senhora é: quero que venham aqui 6 meses seguidos, a esta mesma hora, neste mesmo dia. Portanto, aquilo que Nossa Senhora faz com os 3 pastorinhos é marcar uma agenda de amizade. Marcar encontros com aquelas crianças. E talvez isto seja a primeira coisa que nos interessa enquanto igreja. Nós chegamos a descobrir quem somos, nós, e quem é Deus, e o que quer Deus, na medida em que nos dispomos a uma amizade, a sermos fiéis ao encontro com Deus. E isso obviamente passa no nosso dia-a-dia por muitas coisas e pode significar a minha fidelidade ao compromisso de estar com a minha comunidade a cada domingo. Mas pode significar também o ter presente toda a minha comunidade na minha oração. Passa sobretudo por eu dar espaço do meu dia para que o encontro com Deus aconteça. O que é muito bonito nesta história de Fátima é que os pastorinhos nunca mais perguntaram àquela senhora quem ela era. Nunca mais voltaram a perguntar: quem é vosso Messê? Já não precisaram. O encontro, a fidelidade àquela amizade foi o suficiente para lhes dizer quem aquela pessoa era e o que ela queria. E sim, no final ele há de dizer mais coisas. E durante aqueles encontros vai-lhes pedir muitas coisas. E eles vão ser fiéis a essas coisas. Mas, sobretudo, eles são fiéis a uma amizade. Isto de ser igreja não é tanto o cumprimento de uma série de preceitos. Isto de ser igreja é a fidelidade, é uma história de fidelidade a uma amizade com Deus. Deixar-se descobrir amado por Deus. Esta é talvez a grande surpresa que nós temos a anunciar ao mundo. É que Deus quer fazer amizade connosco. Isto é qualquer coisa de escandaloso, talvez só porque nós estamos demasiado habituados a ouvir estas palavras, é que isto não nos mexe as entranhas. Deus quer ser meu amigo. Deus propõe-me uma história de amizade comigo, pessoal. Ele quer-me para si, como seu amigo, como seu confidente, se calhar como seu consolador, como descobriu Francisco que Deus queria dele. E depois vem essa outra surpresa, é que esta amizade pede fidelidade. E é por isto que eles são amigos de Jesus, os 3 pastorinhos, porque eles são fiéis a estes encontros. Não é porque se disseram amigos, é porque assumiram esta amizade até às últimas consequências, mesmo quando toda a gente lhes dizia que eles deviam estar loucos, talvez por outras palavras, ou talvez por estas. É a fidelidade a esta exigência que uma amizade qualquer tem. E todos sabemos que as amizades têm exigências. Amar, muitas vezes, estou aqui a pensar se digo sempre, mas acho que tenho que dizer sempre, amar sempre me pede sacrifício. Sempre me exige em sacrifício. Não há nenhuma história de amizade que seja apenas aquela sensação de doçura interior. E a igreja é também assim.
A igreja é, antes de mais, história de amizade com Deus e com os irmãos. E exige fidelidade, porque os meus irmãos nem sempre são as pessoas mais maravilhosas do mundo que eu desejaria que fossem. E porque eu também não sou a pessoa mais maravilhosa do mundo que os meus irmãos desejariam que eu fosse. E é este apoio mútuo, este suporte mútuo, suportai-vos uns aos outros com os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, diz-nos São Paulo. Portanto, esta primeira ideia, Deus chama-nos a vivermos na fidelidade. E na fidelidade àquilo que nós somos. Uma segunda experiência, logo da primeira aparição de Nossa Senhora, que marcou os pastorinhos de uma forma extraordinária, foi aquela luz. A Senhora abriu as mãos e das mãos daquela Senhora saía uma luz que os envolvia. E diz a Lúcia, a certa altura, recordando-se dessa experiência de se ver mergulhado na luz, a Lúcia diz isto: víamos-nos naquela luz que era o próprio Deus, melhor do que no melhor dos espelhos. Melhor do que no melhor dos espelhos. O que é que está a Lúcia a querer dizer? Parece-me que está a querer dizer que é de facto em Deus, quando eu arrisco uma amizade, a fidelidade a uma amizade com Deus, é em Deus que eu encontro a verdade daquilo que eu sou. Deus é o melhor espelho daquilo que eu sou. Pelo menos daquilo que eu sou chamado a ser. Porquê? Porque eu fui criado. Nunca nos esqueçamos dessa primeira página da Bíblia. Eu fui criado à imagem, como que à semelhança de Deus. Se eu quero saber quem sou eu chamado a ser, eu não posso olhar ao espelho em mais nenhuma realidade, senão no próprio Deus, porque só Deus me mostra aquilo que eu fui chamado a ser. Eu fui criado à imagem, nós fomos criados à imagem, como que à semelhança de Deus. Esta é a nossa marca que nem o mal consegue apagar, nem o pecado consegue apagar. Consegue deformar, consegue disfarçar. Mas esta marca é muito mais original do que o pecado original. Eu fui criado à imagem, como que à semelhança de Deus. Há uma outra imagem desta imagem de Deus na história de Fátima, que também nos diz a nós, igreja, quem é que nós somos chamados a ser enquanto igreja. E precisamente foi revelado aos pastorinhos há 102 anos atrás, no dia 13 de julho, quando a Senhora revelou o segredo àquelas 3 crianças. Recordam-se todos das 3 partes do segredo de Fátima. Numa primeira parte, as crianças viram o inferno, que foi a imagem daquilo que acontece quando a liberdade humana se autoprefere, quando não quer mais ser à imagem de Deus, quando prefere amar-se a si mesmo do que abrir-se ao outro. Quando eu apenas me amo a mim mesmo, eu estou condenado, eu autocondeno-me à solidão. E é o inferno. Mas esta visão não acaba aqui. Seria muito duro acabar esta visão aqui. E por isso temos uma segunda parte do segredo, que é a visão de um coração imaculado. O coração imaculado de Maria. Que é precisamente a imagem oposta do inferno. É aquele coração que guarda em si a imagem de Deus. É o coração que conserva o que é isto de ser criado à imagem e semelhança de Deus.
E, portanto, quando eu não me autoprefiro, quando eu não sou egoísta, quando eu abro o meu coração, quando eu sou à imagem de Deus, também o meu coração é chamado a ser imaculado. E, portanto, esta senhora, a quem nós nos consagramos, este coração a quem nós nos consagramos, é a imagem da nossa vocação. Nós, igreja, nós, cada um de nós, é chamado a viver coração imaculado. Isto é, a viver à imagem e semelhança de Deus. Isto é, a sermos fiéis àquilo que somos, de facto, criados à imagem e semelhança de Deus. Há depois uma frase intrigante nesta segunda parte do segredo de Fátima. No final, Nossa Senhora diz aos pastorinhos que, no fim, o meu coração imaculado triunfará. Não sei se vos provoca, quando pensamos nesta frase, se vos provoca alguma confusão, talvez. A mim provoca-me um bocadinho. Porque não estou habituada a esta associação entre a palavra coração e a palavra triunfo. Porque a palavra triunfo, nós habituamos-nos a falar dela como o contrário da derrota do outro. Triunfa o dominador, não é? Triunfa o conquistador. A história guarda os vencedores. Costumo recordar, uma vez falando sobre isto, ou várias vezes falando sobre isto, mas uma vez particularmente falando sobre isto a um grupo de sacerdotes espanhóis, eu perguntava-lhes se conheciam a Batalha de Aljubarrota. Nenhum se lembrava dessa batalha. Porque os espanhóis perderam nessa batalha, foram os portugueses que venceram. E, entretanto, eles falaram-me de muitas batalhas que eu já me esqueci. Nós guardamos a história dos vencedores. E o triunfo, habituamos a ver o triunfo como a derrota do outro, como uma conquista sobre o outro. E, portanto, que triunfo é este desta mulher cujo coração é à imagem de Deus? Pois o triunfo deste coração é o triunfo daquela que vive no escondimento, daquela que é fermento, muito mais do que convencimento. Se nós pensarmos em quantas passagens bíblicas conhecemos que falem de Nossa Senhora, era um desafio interessante perguntarmos aqui quantas nos lembramos. Mas eu tenho a certeza de que não nos lembramos mais do que 2 mãos cheias de passagens. E nós falamos muito desta mulher. E a verdade é que aquilo que os evangelhos não dizem de Maria, diz-nos tanto quanto aquilo que os evangelhos dizem de Maria. Desculpem, não sei se confundo, porque estou aqui quase que a brincar com as palavras, mas eu repito. O que os evangelhos não dizem acerca de Maria, diz-nos tanto sobre ela, como aquilo que os evangelhos de facto dizem sobre Maria. E o que é que nos dizem esses silêncios do evangelho acerca de Maria? Pois dizem isto, que esta era uma mulher cuja história de vida não era a sua história. Era a história de Deus. E por isso aquilo que importa dizer ao mundo não é a sua história. É a história de Deus. É a história de todos os santos. Os santos são aqueles que, por essência, são apagados na sua própria história para que brilhe Deus. São João diz isto a respeito, por exemplo, do São João Batista, que João Batista terá dito diante de Jesus: importa que eu diminua e que ele cresça. Este é o lema de vida de um coração imaculado.
É o lema de vida que faz brilhar aquilo que nós somos chamados a ser pela criação, ou seja, imagem e semelhança de Deus. A igreja é isto. A igreja é chamada a ser isto. A igreja não é chamada a ser herói. A igreja não tem que ter muitos números. Nós não temos que desesperar porque as nossas comunidades vão esvaziando. A igreja é esta comunidade que aposta em viver na fidelidade à amizade com Deus. Ponto. E tudo o resto nos será dado por acréscimo, se assim for a vontade de Deus. Uma segunda ideia que ainda queria partilhar convosco é esta, que em Fátima Deus mostra-nos, a nós, igreja, que somos chamados a ser uma comunidade que mostra Deus. Nós somos chamados a ser uma comunidade que mostra Deus, que revela Deus, que dá a conhecer Deus, que diz Deus por todos os poros. E isto não significa que nós tenhamos que dizer muitas coisas. Isto significa, antes de mais, que nós somos chamados a viver de tal forma que, mesmo que nunca digamos a palavra Deus, se perceba que somos animados por uma força diferente. Às vezes é preciso muito poucas palavras. Às vezes é preciso simplesmente encarnar aquilo em que acreditamos. E queria-vos recordar apenas duas imagens, esperando eu ter tempo para vos recordar as duas. Em Fátima, nós temos, precisamente na terceira parte desse segredo, nós temos um outro quadro extraordinário que nos diz o que é isto de ser igreja no nosso tempo. A terceira parte do segredo é aquele quadro de uma cidade quase em ruínas, em guerra, que luta, onde as pessoas se matam. É uma espécie de inferno. Porque eu me autoprefiro. Eu tenho que ser o herói. Eu tenho que ser o protagonista da minha história. E por isso o outro é uma ameaça. E por isso o outro é um alvo a bater. Mas nesta cidade há uma comunidade de gente que vive de uma outra forma. É uma comunidade de gente que vai atrás de um homem vestido de branco. Que nós sabemos quem é. Quem é este homem vestido de branco? É o Papa, mas é também cada um de nós. É a cor dessa veste que todos nós usamos um dia, pelo menos nesse dia em que fomos revestidos de branco, quando na nossa fronte disseram: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta comunidade chama-se Igreja. E o que esta comunidade faz nesta visão é uma coisa muito simples e completamente revolucionária. No meio daquela violência toda, esta comunidade caminha no meio da cidade, rezando por esta cidade, para que esta cidade não fique abandonada ao seu egoísmo. É como se quisessem arrastar esta cidade em ruínas para fora das suas ruínas. E esta comunidade tem um alvo muito específico. Caminha em direção à cruz, no cimo do monte. E quando chega diante da cruz, dá a vida, tal como aquele que está na cruz. Porquê? Porque é uma comunidade de gente de coração imaculado, ou seja, de gente à imagem como que à semelhança de Deus. Porque são à imagem como que à semelhança de Deus, dão a vida, precisamente à imagem desse Deus que deu a vida por eles. Fátima convida-nos a isto. Convida-nos
ao risco à coragem desta fidelidade à amizade com Deus, que nos há de transformar de tal forma que não vamos querer viver de outra forma, senão como o próprio Deus. Há uma outra imagem, dizia-vos que havia 2 imagens que queria partilhar convosco. A outra é o último pedido que Nossa Senhora faz. E precisamente o pedido que ela, no início, na primeira aparição, diz que há de vir a fazer. Portanto, se houve alguma coisa que ela veio pedir a Fátima, foi precisamente este pedido. Só o diz na última aparição. Diz quem é e o que quer. E o que ela diz é: quero que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. E isto parece-nos muito intrigante, não é? Porque é que a Senhora se dá ao trabalho de vir falar connosco, falar com 3 crianças, para pedir que se construa uma pequena capela que não tem mais do que 3 por 2 metros, onde não cabem certamente mais do que 6 a 7 pessoas. Pois, obviamente, não se trata simplesmente da capela em si. Trata-se, sim, de um projeto de igreja. E é isto que nós vemos quando chegamos ao recinto. Vemos uma igreja que se reúne em volta de uma capela em honra da Senhora Imaculada do Rosário. Já agora, o Rosário é o quê? O Rosário é precisamente esta oração em que nós meditamos os mistérios da vida de Cristo. O risco de meditar nos mistérios da vida de Cristo é nós sairmos do terço transformados pelos mistérios da vida de Cristo, a viver os mistérios da vida de Cristo. Fazer uma capela em honra da Senhora do Rosário é apostar em construir uma igreja, em sermos uma igreja que é fiel àquilo para que foi criada. Viver como Deus. No Antigo Testamento, Israel era aquele povo que não tinha nenhuma outra vocação senão esta, a de ser povo de Deus. E esta era uma vocação que eles não podiam deixar de cumprir para a salvação do mundo. Porque, diz-nos o Antigo Testamento, as pessoas, os outros povos, haveriam de querer viver como aquele povo de Israel, se Israel fosse fiel à sua vocação. Nós, Igreja, somos o novo Israel. E nós não temos que convencer o mundo a ser Igreja. Mas nós temos que viver de tal forma a nossa vocação que o mundo não há de querer, não há de desejar outra coisa senão ser Igreja. Porquê? Porque viver como Igreja é bom. Que bom que vocês vieram, dizia-vos no início. Que bom que vocês vieram, deve ter dito muitas vezes a Senhora do Rosário aos 3 pastorinhos. Que bom será que o digamos cada vez que nos reunimos com verdade no coração. Que bom que estamos aqui para celebrar os mistérios deste nosso Deus, à luz dos quais nós nos queremos transformar. Vamos agora receber no nosso meio o Senhor Jesus, Eucaristia, que nos diz naquele pão oferecido, diz-nos precisamente a exigência de se ser coração imaculado, de se ser à imagem de Deus. Quando olharmos o pão, que é a presença real, e quando meditarmos a palavra de Deus, que é também a presença do próprio Jesus, que seja precisamente este desejo de me transformar à imagem deste Jesus que habita o meu coração.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Senhor Deus, chego diante de Ti pelo caminho interior do coração, ao jeito da mulher de Nazaré. Quero olhar-te presente na palavra e no pão, contemplar o segredo da paz que aí se revela, deixar-me estar contigo, saber-te comigo e em Ti saborear a vida. Silencia o meu interior e abre-me ao Teu espírito de paz. Diante do Senhor Jesus, o Jesus escondido, como lhe chamava o Santo Francisco Marto, vamos agora meditar num mistério do Rosário, um mistério da vida deste Senhor Jesus, de quem recebemos todas as graças, com quem nos queremos identificar, de quem queremos aprender a fazer da nossa vida uma Eucaristia. E hoje vamos contemplar o segundo mistério luminoso, a revelação de Jesus nas bodas de Caná, segundo o Evangelho de João. Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho?" Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora." A sua mãe disse aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Ora, havia ali 6 vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus, com capacidade de 2 ou 3 medidas cada uma. Disse-lhe Jesus: "Enchei as vasilhas de água." E eles encheram-nas até cima. Então ordenou-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles assim fizeram. O chefe de mesa provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, se bem que o soubessem os serventes que tinham tirado a água. Chamou então o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho melhor e depois de terem bebido bem, é que serve o pior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele.
A mãe de Jesus disse-lhe: não têm vinho. A mãe está lá. Maria está lá como quem não pode estar num outro qualquer lugar. Como quem sabe que é ali que é de estar. Só esta mãe, que está lá sem querer estar num outro qualquer lugar e sem querer fazer nada mais do que estar lá, é capaz de entrever o que ninguém mais compreendeu. Que a festa já não tem vinho. É preciso estar lá, estar com, estar para se chegar a intuir a intimidade dos que nos rodeiam, para se escutar os seus gritos mudos, para se compadecer das suas necessidades. Esta mãe que está lá tem o coração atento, um coração que não vive centrado em si mesmo. E é por isso capaz de intuir o desgarrar dos corações de quem a rodeia. Interrogo o meu coração sobre o que o habita. Estarei eu demasiado centrado em mim, a ponto de não ver a vida que acontece para lá da minha pele, da minha vontade, dos meus projetos? Entrego-me todo a relações profundas que me impulsionam a viver o melhor de mim, resistindo à aparente felicidade da relação fácil, da relação virtual, da relação descomprometida. Confiar a vida a Deus é sempre viver cada momento com o coração aberto às surpresas do encontro com Deus e com os irmãos. Foi Jesus quem disse: quando fizeste isso a um dos meus amigos, a mim o fizeste. Deus, feito homem, dá-me um coração que palpite com as vidas dos que me rodeiam, ao perto e ao longe. Confesso que, na azáfama de querer ter sucesso nos meus projetos, nem sempre me dou conta daqueles que eu ignoro à minha volta, do mundo inteiro que existe para lá do meu umbigo. Obrigado por a vida ser tão mais do que apenas eu e o meu emaranhado de projetos de sucesso e eficácia.
Dá-me a graça de aprender que não tenho uma vida não partilhada. Que uma vida não partilhada não é vida. Que a vida mora onde eu aparto e reparto até ao extremo. Amém. Rezamos juntos. Senhor, eu te dou graças pelo dom dos irmãos. Senhor, faz-me atento à vida dos meus irmãos. Senhor, eu faço tudo o que me disseres. Fazei o que ele vos disser. Maria diz estas palavras aos servos com a confiança que habita o seu coração de mulher, que sabe que mesmo na situação mais incompreensível e intolerável, como uma festa em que venha faltar o vinho, mesmo quando Deus parece distante, como quando Jesus se pergunta o que tem isso a ver com ele, a vida, mesmo assim, será tocada pela bênção e pela alegria, porque Deus é fiel e vela pela sua aliança. Interrogo o meu coração sobre a confiança que eu deposito em Deus. Os meus dias enchem-se com a esperança de quem se sabe acompanhado, de quem sabe que essa presença é o essencial e que o demais há de ser alimentado pela alegria dessa companhia que inspira confiança. Confiar a vida a Deus é depositar nele todas as certezas que habitam a minha vida e saborear cada momento a partir da esperança que a sua presença traz. Foi Jesus quem disse: pedi e dar-se-vos-á. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus do seio de Maria, dá-me um coração que palpite de alegria dentro de mim, com a boa notícia da tua presença, com a certeza de que estás lá. Confesso que no meio do tédio e da monotonia do dia a dia, o meu louvor e a minha oração ganham por vezes o tom de uma tarefa, de mais uma coisa a fazer.
obrigado por tudo o que há de inquietante na minha vida. Porque aí eu descubro o esplendor do reino que se tornou possível pelo teu Filho, Jesus Cristo. Peço-te que sempre aqui estejas comigo, a inquietar as minhas tentativas de domesticar o teu espírito, que sopra onde e como quer. Amém. Rezamos juntos. Senhor, eu te agradeço a tua presença. Senhor, enche a minha vida com a tua esperança. Senhor, eu faço tudo o que me disseres. Disse-lhe Jesus: enchei as vasilhas de água, e eles encheram-nas até cima. Então ordenou-lhes: tirai agora e levai ao chefe de mesa. As vasilhas vazias só se enchem de alegria, porque aqueles servos arriscam a loucura de fazer o inexplicável, como encher 6 vasilhas de água, quando aquilo que faltava era vinho, acreditando que ainda assim, de alguma forma imprevisível, o vinho em falta haveria de chegar. Interrogo o meu coração sobre a minha abertura para fazer o imprevisível, para assumir o risco de fazer a vontade de Deus, mesmo quando não a compreendo plenamente, quando parece irrazoável, ou quando exige derrotar os meus planos e as minhas lógicas. Confiar a vida a Deus é acreditar que agora é o tempo do melhor vinho, que o hoje que nós habitamos é tempo de escassez que se pode tornar bênção, que eu hoje posso ser vazio, com o desejo de ser preenchido pela alegria que Deus dá. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu já venci o mundo.
Deus de toda a vida, dá-me um coração paciente, que fique quieto o tempo suficiente para testemunhar a beleza da tua ação em mim e na tua criação. Confesso que vivo demasiado ocupado, sem me recordar da maravilha que se encontra para lá da minha pele, sem me dar conta de que apenas importa fazer o que tu disseres. Dou-te graças por teres criado um mundo tão cheio de cor, tão cheio de diferença, tão pleno de alegria. A maravilha da tua criação salva-me da minha presunção narcisista, de que tudo depende de mim. Peço-te que me refaças a cada instante à tua imagem, que me dês um coração de carne, um coração imaculado, para que eu seja testemunha fiel da alegria que vem de me chamares teu amigo e teu filho. Amém. Rezamos juntos. Senhor, eu te agradeço o teu amor cuidadoso. Senhor, dá-me um coração disponível para te escutar. Senhor, eu faço tudo o que me disseres. Contemplei a presença de Deus na sua palavra e fui interpelado pelas atitudes que ela sugere. O coração da mulher que está lá e o seu olhar atento e compassivo sobre os demais. O coração de Jesus que é convidado a transformar a escassez da vida em bênção. O coração dos serventes que são chamados a fazer o incompreensível e a confiar que daí brota algo de bom. Desafiado por este caminho de abertura do coração aos outros, contemplo agora o dom maior de Deus na Eucaristia. Em recolhimento, acolhemos a bênção do Senhor, que é pão partido, corpo oferecido pela salvação. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Rezamos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo, Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua santa e imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Queridos peregrinos, o Senhor continua a acompanhar os nossos dias e até ao próximo primeiro sábado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.